interatividade do bloco anterior. Então, a alternativa que traz a relação correta entre a coluna de números e de letras é a letra A, que a relação é 1C, 2A e 3B. Dando sequência ao nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho de outras propostas de iniciação esportiva geral. Comentei com vocês no bloco anterior sobre a Escola da Bola, que é uma proposta de iniciação esportiva geral, que trabalha as capacidades motoras de maneira geral, preocupadas com o ensino da tática primeiro e da técnica posteriormente. Nós temos também uma proposta brasileira, que é também baseada também nos mesmos princípios de ensino das capacidades motoras gerais, para que depois essas capacidades sejam aproveitadas nas modalidades esportivas. E esse conceito é o conceito de iniciação esportiva universal. Então, o conteúdo dessa disciplina de handball, ele estará baseado nesses dois princípios, da Escola da Bola e da iniciação esportiva universal. Atualmente, grande parte dos clubes e até mesmo nas escolas, o que a gente tem visto é a iniciação esportiva baseada no ensino da técnica primeiro, né? E essa iniciação esportiva, ela está relacionada com o ensino do aperfeiçoamento, na verdade, do gesto motor, e ela não está preocupada com os aspectos cognitivos de tomada de decisão que o esporte exige. Como esse tipo de ensino, ele acarreta em uma série de problemas de especialização precoce que nós vimos já no bloco anterior, a ideia dessa disciplina é apresentar a você uma proposta de iniciação esportiva geral e não específica. E essa iniciação esportiva geral, ela está baseada no ensino da tomada de decisão e na formação de conceitos por parte do aluno ou do aprendiz inicialmente. Então, é importante primeiro que o aprendiz ele entenda o jogo, ele saiba quais são as melhores opções dentro de uma partida daquele jogo, ele consiga tomar essas decisões e depois, posteriormente, a gente trabalha com o aperfeiçoamento da técnica, ou seja, é mais importante que ele saiba a decisão correta do que efetivamente que ele consiga executar a decisão correta. É basicamente isso que a proposta de iniciação esportiva universal e a Escola da Bola sugerem. Primeiro vamos nos preocupar com a tomada de decisão, depois aperfeiçoamos a técnica. Então, esse programa, esse princípio da iniciação esportiva, ele está baseado nisso, na preocupação de que o aluno entenda a importância da prática esportiva. Uma vez que ele entenda que isso é importante, os benefícios que isso pode trazer para ele, ele vai depois passar a entender a modalidade esportiva, então como que aquela modalidade funciona, quais são as estratégias que devem ser usadas para aquela modalidade. E aí, a partir disso, ele vai começar a distinguir quais os problemas que uma modalidade apresenta. Então, que tipo de problemas a modalidade de handball pode, por exemplo, apresentar para um aprendiz? São problemas específicos do jogo, que parecem simples para nós, mas quando você está aprendendo a executar os gestos, aprendendo a jogar uma determinada modalidade, isso demanda muita atenção e pode ser bem difícil tomar essas decisões. Então, por exemplo, escolher para qual companheiro fazer um passe é uma tomada de decisão que requer a análise de uma série de aspectos. Por exemplo, para eu escolher o companheiro, eu preciso primeiro saber se eu estou marcado e como que eu estou sendo marcado. Dependendo da marcação que eu estou sofrendo, eu vou diminuir ou aumentar as possibilidades de escolha. Depois eu preciso prestar atenção se o meu companheiro está sendo marcado ou se ele está livre. Então, primeiro eu vejo como que eu consigo fazer o passe, depois eu olho para quem que eu vou fazer o passe. Se esse meu companheiro está perto, eu vou ter umas opções de passe. Se o meu companheiro estiver longe, eu tenho que optar entre outras opções de passe. Se o meu companheiro está marcado ou se ele está desmarcado, eu tenho que optar por outras alternativas ainda. Então, essas são as situações problema que um esporte apresenta, né, para o jogador. E essas decisões,
elas demandam atenção, demandam atividade cognitiva. Depois dessas atitudes, depois dessas decisões, aí sim viria um outro problema, que é a execução da técnica. Conseguir fazer o passe chegar na mão do companheiro. Mas isso é uma coisa que vai ser aperfeiçoada posteriormente, segundo esses princípios. Então, vocês podem ver aí que nesse diagrama que o slide tem apresentado, primeiro vem todos os aspectos de compreensão e tomada de decisão, e por último vem a ação. A ação é o quê? A execução do fundamento esportivo, a execução do gesto motor. Dentro de um jogo, dentro de uma modalidade, a gente tem uma série de opções, uma série de possibilidades. Então, um jogo, ele apresenta possibilidades de ação a todo momento. E as minhas opções de ação, elas vão estar baseadas no repertório motor que eu tenho, logicamente. Então, quanto maior for o meu repertório motor, quanto mais sólida tiver sido a minha formação motora, mais opções de escolha eu vou ter. Se eu tenho apenas 2 opções de escolha, pode ser que essas 2 opções não se encaixem dentro daquela situação de jogo, daquele momento. Então, se eu só consigo fazer passes curtos e eu olho para os meus companheiros, todos eles estão longe de mim, o meu repertório motor vai limitar a minha tomada de decisão. Então, é lógico que é importante que o repertório motor seja amplo para eu conseguir aplicar os princípios da tática. Mas esse repertório motor, ele não está baseado especificamente na formação, no trabalho técnico de uma única modalidade esportiva. Porque, por exemplo, fazer passe, ele pode ter sido trabalhado em crianças desde os 2 anos de idade com arremesso de objetos. Então, a criança ela pode ter trabalhado o repertório motor de passes brincando de arremessar uma série de coisas, de lançar uma série de coisas. Isso é o que faz a formação motora ser ampliada ou reduzida, né? Então, a ampliação da conduta esportiva, ela está relacionada à ampliação do repertório motor do aluno. Quais são os componentes táticos que eu preciso levar em consideração quando eu estou programando uma aula para os meus alunos? Então, o professor que vai organizar uma aula de handball para um aprendiz que seja iniciante, ele vai ter que organizar essas atividades, esses exercícios baseados em, primeiro, sempre ele tem que apresentar problemas a serem resolvidos pelo aluno. Então, um exemplo de atividade onde eu estou apresentando um problema para o aluno resolver. Eu posso pedir para o meu aluno fazer passes, vamos supor que eu queira trabalhar nesta aula passes, e eu peço para que ele faça passes em dupla, ele e um companheiro. Se eu coloco no enunciado do exercício, vocês vão fazer somente passes retos, um para o outro, eu estou tirando todas as possibilidades de escolha do aluno, porque eu estou dizendo que eles vão fazer passe e só de um tipo. Agora, se eu coloco como exercício, vocês vão fazer passes, um para o outro, todos os passes que vocês conseguirem fazer, de todas as maneiras que vocês conseguirem. Passes altos, baixos, retos, picados, por trás das costas, por baixo das pernas, como vocês quiserem. Eu estou dando aos alunos a oportunidade de escolha. Cada hora que eles forem fazer um passe, eles têm que escolher um movimento diferente para fazer a bola chegar no companheiro. Então, neste exercício, eu estou oferecendo problemas a serem resolvidos, ou seja, eles têm que escolher como que eles vão fazer a bola chegar no colega. Quando eu escolho um exercício onde onde tem tomada de decisão envolvida, na verdade eu preciso dizer ao aluno, deixar claro para o aluno qual é a informação relevante que vai fazer com que ele consiga executar aquela ação. Então, no caso do passe, por exemplo, o que é importante acontecer no passe em um grupo de aprendizes? É importante que a bola chegue na mão do companheiro. Como essa bola vai chegar na mão do companheiro, não importa. O importante é que ela chegue até a mão do companheiro, porque
uma vez que ela sai de um colega e vai para o outro, isso caracteriza um passe. Como ele vai fazer isso é a opção de escolha que ele vai ter que fazer. Então, baseado nessa informação relevante, que é fazer a bola chegar no colega, o aprendiz tem que tomar uma decisão, escolher qual é o gesto técnico que ele vai programar para fazer com que a bola chegue até esse colega. Então, cada vez que o professor oferece essa oportunidade de escolha para os alunos, ele está, na verdade, trabalhando os aspectos cognitivos do esporte, ou seja, a capacidade de tomada de decisão. Uma vez que o aluno identifique qual é a decisão correta a ser tomada, ele vai tentar executar aquela decisão. Então, isso seria a ação, a execução da ação. Esse é o último aspecto que esses programas de iniciação esportiva gerais estão preocupados. Então, é mais importante para esses programas que o aluno tenha tomado a decisão correta, ou seja, tenha escolhido um tipo de passe adequado para fazer, do que especificamente que ele tenha conseguido fazer aquele tipo de passe. Por quê? Porque como que nós conseguimos depois melhorar a execução do gesto motor? Basta praticar. Então, a repetição dos movimentos faz com que a gente chegue à perfeição da execução. Em qualquer momento da vida que eu repita a execução dos movimentos, eu melhoro a performance motora. Não precisa ser quanto mais jovem isso aconteça melhor. Em qualquer momento, a repetição leva à perfeição. Então, esse programa de iniciação esportiva, ele está primeiro preocupado a oferecer a oportunidade de treinamento, de melhora da tomada de decisão, porque ela depende dos aspectos cognitivos. Depois que ele toma as decisões corretas, eu coloco esse aluno para praticar, para melhorar a execução. Esse período de tempo que eu estou esperando a capacidade de tomada de decisão se aprimorar, dá o tempo para que o processo de crescimento, desenvolvimento e maturação chegue num estágio da vida do aprendiz, onde ele já pode suportar cargas mais altas de treinamento para que eu aperfeiçoe o gesto mecânico. E é por isso que esses programas deixam o aperfeiçoamento mecânico da execução do movimento mais para frente, porque eu preciso ter uma condição mínima na estrutura e maturação corporal para que essa repetição aconteça, essa intensidade de treinamento aconteça. E o treinamento cognitivo, ele não tem contraindicação, né? As tomadas de decisão, escolher os gestos mecânicos, não tem problema acontecer mais cedo, enquanto as crianças são mais novas. Então, é por isso que essa proposta divide desta forma os conceitos. Então, baseado nesses conceitos de ensino da tática e ensino da técnica, vamos para a próxima interatividade. Para o treinamento de base mais correto, trabalhando tática, o professor deve pedir aos alunos que joguem mais do que se exercitem, exercitem-se mais do que joguem, façam exercícios na mesma quantidade que joguem, somente façam exercícios, somente joguem qualquer esporte. Voltamos com o resultado da interatividade no próximo slide.